Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai conversar com a doutora Adelaide de Souza. Ela é psicóloga e daqui a pouco ela está entrando aqui com a gente, que ela vai se apresentar. E a gente vai falar também praticamente do trabalho dela de doutorado, que foi defendido numa escola da comunidade da Maré, né? Algo assim bem diferente. E então a gente vai tratar do assunto o tema é todo mundo brinca, brincadeira também é coisa de gente grande, né? E cadê você? Vamos ver, cadê a doutora Adelaide? Boa tarde, pessoal que está entrando. A doutora Adelaide ainda não conectou, vamos ver direitinho. Boa tarde, Marcos, Ana, Tina, Adelaide. Já. Vamos lá, tá chegando. Olá, Tudo bem? tudo ótimo, tudo ótimo. Boa tarde. Muito prazer de tê-la aqui, doutora Adelaide de Souza. Eu gostaria que você se apresentasse, aí a gente segue no nosso tema. Eu só acho que você está num lugar talvez escuro, não estou te vendo muito bem. Ah, não, peraí, vou Não. fazer uma mudança aqui, vamos ver. Não, assim piora, assim Aí melhora. melhorou. Aham. Tá, então deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que eu fiz um esquema para eu não ficar segurando o celular. E eu tô com uma situação bem específica exatamente hoje, que eu tô aqui no meu É? escritório, né, aqui na minha casa, e Aham. a vizinha apareceu um passarinho na casa dela, ela tem muito gato e ele tá machucado. Então ele está aqui, atrás de mim. Eita, que Entendeu? passarinho é? Eu não conheço muito passarinho, ele está ali no cantinho e aí eu, né, não quero atrapalhar muito ele, né? Não quero agitá-lo. Mas está tudo bem, Então, ó, estamos indo. se você quiser uma dica, tem o Instituto Vida Livre, que é um instituto fantástico que faz todo um tratamento com animais silvestres e o tratamento é para um foco único, é tratar para que ele seja livre, para que ele volte para a Livre. vida livre. Então, se Ah, depois a você gente. consulta, Depois você tá me bom. dá essa dica, eu te peço, tá bom? Tá bom. Olha, a gente tem aqui também o nosso super técnico de basquete da seleção brasileira, está aqui presente. Estou vendo aqui algumas pessoas, umas são as suas amigas, mas doutora Adelaide, pode chamar de Adelaide, né? É que assim, é Tá. bom a gente até definir isso, né? O doutor Adelaide é porque eu acabei de defender a tese de doutorado, estou num novo momento que é de pós-doutoramento, mas eu sou psicóloga, né? E Aham. trabalho na educação a vida inteira, assim, eu sou psicóloga, pesquisadora da área da infância e juventude, e o tema, né, o foco da minha pesquisa principal é o brincar, a brincadeira. Já coordenei várias brinquedotecas em diferentes espaços escolares, públicos, privados, em universidade, em modalidade de educação à distância, que eu também fui professora de educação à distância, nos cursos de pedagogia. Enfim, eu tenho uma experiência com o brincar, né, de coordenar projetos em relação a atividades lúdicas, e agora, recentemente, defendi a tese na Maré, né, no Complexo de Favelas da Maré, em duas comunidades, dentro de uma escola pública, mas a pesquisa ela acabou ultrapassando os muros da escola e eu comecei a caminhar nos lugares da favela. E agora continuo, né, o pós-doutoramento
fazendo uma pesquisa, mas agora uma pesquisa aplicada, em que a ideia é organizar um laboratório de produção de jogos com material reciclado, e com a parceria dos professores da equipe da escola e com os alunos do PEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, que essa escola oferece e que é o único, inclusive, diurno das 16 comunidades da Maré. Interessante. Adelaide, olha só, eu queria primeiro, assim, que você falasse rapidamente qual foi a sua experiência de defender uma tese de doutorado numa escola que fica na divisa de duas facções na Maré, né? São facções diferentes, e vocês estão justamente nessa fronteira, né? E você trouxe membros da banca, inclusive uma pessoa de São Paulo, para entrar nessa comunidade. Não deve ser, você até foi um dia antes para ver se estava tudo bem e tudo mais, né? E como é que foi essa experiência de trazer a academia, né, membros de banca, de doutorado, para uma escola que fica justamente na divisa de duas facções de tráfico de drogas, né? Como é que é isso? Como é que foi essa experiência? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, essas ideias, né, que são ideias inovadoras, vamos dizer assim, elas não acontecem ao acaso. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama UNIPIAC, da UFRJ, que é o Núcleo Interdisciplinar de Intercâmbios de Pesquisa sobre Infância e Juventude. Então, a gente constrói pesquisa numa perspectiva descolonial, no sentido de tentar pesquisar a partir das realidades do Brasil, das realidades que a gente conhece. Porque, normalmente, quando se faz pesquisa, você está muito pautado, né, em pesquisas de publicações europeias ou norte-americanas, né, como se fosse uma verdade global, encaixada para todas as realidades. Então, a gente já tem um grupo de pesquisa, a gente discute muito sobre isso, né? De uma desconstrução desse padrão de fazer pesquisa e tentar buscar formas específicas. Então, eu acho que um pouco inspirada nesse cotidiano de discussões e reflexões, né? A partir da minha orientadora, Lúcia Rabelo de Castro, e as discussões que a gente faz, aos poucos eu fui vendo, e também o acolhimento da escola, eu acho que também isso não dá para não falar isso. Uma escola que me acolheu, a diretora, os professores, os alunos, todo mundo muito acolhedor desde o início. Então, se eu não trouxesse, né, o resultado de um trabalho que foi tão acolhido para aquela comunidade, com a presença deles, inclusive a das crianças, isso também foi interessante, porque além de ser lá dentro da escola e da comunidade, a primeira parte da defesa foi com a presença das crianças. Então, eu gravei um pequeno filmezinho, né, com os principais momentos que eu vivi com eles ali dentro. Então, era muito interessante, por exemplo, ver a banca, os professores olhando a reação das crianças, de se verem ali, né, naquela tela, e as pessoas que vieram para assistir a tese perceber essa relação que eu tinha com as crianças. Então, foi uma experiência, assim, de muita emoção e diferente, né? Diferente do normativo. Claro, como você falou, levar para um território tão conflagrado uma equipe de professores universitários, inclusive uma professora que não era nem daqui do Rio de Janeiro, foi necessário uma logística para buscá-los, para levá-los em segurança, para depois levá-los de volta, né, quando terminou toda a defesa, exatamente para que tudo ocorresse bem, não tivesse nenhum problema. E deu tudo certo, né, apesar de ter sido numa sexta-feira 13. Né? Para quem é místico, gente, sexta-feira 13. E o mais interessante também, que daí ainda tem uma questão, né? Porque eu fiquei meses até essa defesa, eu queria tanto que a defesa acontecesse lá. Então, essas últimas semanas
Foram semanas intensas de entrega para o final da escrita do trabalho. Então, eu passei Natal, Réveillon, já isolada na construção dessa tese. Né? E aí, quando eu defendo a tese, que foi nesse dia, né, 13 de março, acabou a defesa da tese, vem uma portaria da prefeitura dizendo que as aulas estavam suspensas em virtude do Covid-19. Então, só poderia ser naquele dia, né? Senão as coisas poderiam não acontecer assim. E eu estava muito envolvida com esse processo de que a coisa acontecesse desse jeito, né? Eu sonhava com isso, era uma coisa realmente muito envolvente, muito envolvente. E o interessante é que a sua tese, né, o seu projeto de pesquisa, ele no início era dentro da escola e depois você sentiu a necessidade de ir fora da escola, né, além muro. E você trouxe pessoas além muro para dentro da escola, sim, na sua defesa. Então, é interessante esse movimento porque ele não foi unilateral, ele foi bilateral, né? Enfim, a academia vindo e você da escola fazendo sua pesquisa para fora e vendo a realidade daqueles becos e vielas que você conta, né? E pesquisando a brincadeira, como é que era a forma de brincar dessas crianças. Porque isso traduzia exatamente a forma que elas brincavam na escola. E você tinha que entender aquilo, por que aquilo era assim. Aí, se você pudesse falar um pouquinho disso, seria interessante. Eu diria assim que, bom, até pelo meu jeito de falar, você deve estar percebendo, eu fico muito envolvida com isso, com esse trabalho, isso é uma coisa muito forte. Então, eu não parava de falar sobre isso. As pessoas acho que já não me aguentavam mais, porque era esse o assunto, entendeu? Quando eu não estava trabalhando na tese, eu estava falando na tese, quando eu saía para me divertir com os amigos e tudo mais. E assim, nessa história, acaba que conversando com um amigo meu, né, que trabalha com documentários, um jornalista, né, o Ismael, ele pega e diz assim, conseguiu articular com um grupo de pessoas que trabalham com cinema, e nós ainda fizemos um documentário que ainda está em elaboração, vai sair, que chama Outras Infâncias. Então, eu fui, junto com essa equipe, filmar as crianças, andar pelas ruas. Então, eu comecei, na verdade, andando pelas ruas, com as mães das crianças, na saída da escola. As mães iam buscar as crianças e eu aproveitava e ia caminhando com elas. Porque, olha, no início, eu te confesso que eu tentei alugar uma casa lá e eu queria me mudar para lá para entender bem aquela realidade. Mas aí eu percebi que não era algo assim tão simples, né? Não é assim tão dado. Você é um estrangeiro dentro daquele lugar, né? Então, não é só a partir do meu desejo. Tem aí uma relação que tem que ser construída. Tem códigos, tem sinais que são específicos e que a gente precisa entender melhor. Que aí eu penso que a maior parte não sei se é a maior parte, mas a grande maioria, é a maior parte da população do Rio de Janeiro ou de outros lugares, inclusive do Brasil, entendem os favelados de uma maneira muito preconceituosa, porque julgam a partir de uma percepção muito rasa, muito superficial. Então, eu, por exemplo, eu estou há um tempo e eu continuo aprendendo. Eu continuo a cada encontro, a cada momento que eu faço algo lá na Maré, que eu continuo fazendo, eu descubro mais alguma coisa específica daquela realidade. Então, a gente só desconstrói pré-conceitos, né, como o nome está dizendo, são conceitos prévios, quando a gente embarca, né, para compreender, para entender melhor aquela realidade. Então, eu comecei andando com as mães. Depois, eu fui ficando mais aventureira, né, e fazia programas com as crianças no final de semana.
Então eu fiz várias coisas, a gente assou pizza na praça, e aí a moça da padaria deixou assar a pizza, o moço do bar emprestou a mesa, emprestava a faca para cortar o tomate. Então, na verdade, assim, eu estava tão envolvida com as crianças que eu ficava inventando alguma coisa para fazer, para poder estar do lado delas. Uhum, Né? uhum. Então eu estava sempre tentando fazer alguma coisa para estar junto com elas. E aí nessa história eu fui, vamos dizer assim, eu fui perdendo um pouco mais do medo de andar pelas ruas, porque realmente são muitos homens armados e, né, a gente não está acostumado com isso, assim, né? É. Então eu fui andando e eu olhava um pouco a desenvoltura das crianças e aquilo ia me dando mais confiança e a coisa foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Ok. E no filme, como o filme foi intenso, foi uma semana intensa de filmagens, que a gente ficava de manhã até o final da tarde com as crianças direto, aí algumas coisas até de dados da minha tese, eu pude compreender um pouco melhor, em função dessa Uhum. convivência. Assim, eu fui cada vez mais me sentindo, vamos dizer assim, mais à vontade para fazer esse trabalho de pesquisa que eu continuo fazendo. Inclusive o teu pós-doutorado agora, você traz a sustentabilidade, né, para o teu trabalho, né? Você, além da brincadeira, você vai usar essa pegada sustentável de utilizar material de descarte, reciclado, para compor o seu trabalho, né? E, Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu observei, as crianças, elas fazem a escola, né? A escola que elas estudam, elas ficam 7 horas diárias na escola. Elas fazem 3 refeições. E elas têm aula de arte, aula de música, elas têm natação, porque é próximo da Vila Olímpica, então elas têm uhum, natação ali naquele espaço. Elas têm sala de leitura, então elas têm uma série de atividades extras, atividade de inglês, que faz com que a escola tenha uma dinâmica que as crianças não ficam só dentro da sala de aula. uhum. E o trabalho que a equipe dessa escola faz é um trabalho muito bonito de dedicação. Então, eu tive a oportunidade de estar em uma escola recentemente fundada, ela é nova, né? Porque ela foi construída na época da Copa do Mundo, dos eventos, né, daqui do Rio de Janeiro, e que oferece uma estrutura muito interessante. Então, quando eu olhava, por exemplo, um dos lanches das crianças, elas tomam muito iogurte. Aqueles copinhos de iogurte, mas era um monte de copinho de iogurte. E eu começava a pensar, gente, tem bastante coisa aí para aproveitar desse material, né? E mesmo assim, você percebe que nas ruas da favela, nos becos, não tem essa preocupação de cuidar um pouco dessa questão do lixo, né? Uhum. Falo assim, uma relação com os próprios moradores. Algumas pessoas individualmente varrem os seus becos, porque os becos são pequenos, tem ruelas que a gente passa, que tem jardins, tem plantas, mas ao mesmo tempo a gente vê esgoto transbordando, né? A questão de um monte de paredes marcadas por balas, né? Porque tem essa questão de balas que ou estão vindo da rivalidade entre as facções ou estão vindo das incursões policiais. Então, apesar disso, se você anda um pouco né, pelos becos, pelas ruas, você vai vendo que os moradores vão criando formas de deixar aquele lugar mais agradável. Até porque a ocupação da rua é algo muito presente, porque as casas são muito pequenas, né? Então, consequentemente, as pessoas têm uma vida muito pública, muito nas ruas, nas praças, né? E a própria praça, você ia gostar muito, assim, uma das praças que eu fiz a pesquisa, olha só, ela tem curral para cavalo, ela tem um galinheiro, ela tem horta, entre outras coisas, parquinho infantil e etc e tal, numa mesma praça, sabe? Eu Olha. nunca vi uma nessas condições. Então, assim, você vai percebendo que, mais uma vez,
se você começa a conhecer melhor a favela, você vai entendendo outras formas de vida. E, para mim, né, que pesquisa especificamente o lúdico, brincar, o que eu vi é que na favela todo mundo brinca. A brincadeira ela é intergeracional, ela faz parte de uma cultura relacionada à tradição, à ancestralidade da constituição do povo mareense. Ah, entendi. Então é por isso que a gente vai falar que a brincadeira também é de gente grande, né? Isso, exatamente. E agora... Não, fala. Não, assim, de gente grande, você acha que, bom, são os adultos que interagem com as crianças na rua ou eles também vão para esse espaço da escola, os pais também fazem parte desse, um pouquinho do tempo do aluno na escola com as atividades ou não? Ou é só no lugar público? Quando eu digo que a brincadeira é do adulto também, é para o adulto. Não é o adulto brincando para agradar a criança, é para o adulto. A brincadeira, ela traz uma estrutura mais leve, vamos dizer assim, que te ajuda a romper as tensões diárias. Né? Uhum. Não é à toa, por exemplo, vamos pensar no momento que a gente está vivendo agora. Então tá todo mundo isolado, é muito difícil se relacionar com as pessoas queridas que a gente gosta, e a gente usa muito os instrumentos das redes sociais. E aí, dentro desses instrumentos, imagina a quantidade de figurinha que aumentou agora no WhatsApp e de outros recursos lúdicos que você vai aprendendo a se comunicar e às vezes você faz troca de comunicação a partir dessas figuras, dessas imagens, dessas gracinhas, e isso é ludicidade. Isso é brincadeira. Então, a questão da ludicidade, ela não pertence só à infância. Acho que, assim, duas coisas que são importantes de colocar, essa é a primeira, que a brincadeira não é só da infância, a brincadeira é da espécie humana, e se a gente aprofunda mais, não é só da espécie humana, porque mamíferos também brincam, cachorro, leão, gato, mas nem quero entrar nessa questão. Né? Mas assim, então, o ser humano brinca. Inclusive tem um livro que chama Homo Ludens, do Huizinga, que fala que a espécie humana é lúdica. Homo Ludens, em vez de Homo sapiens, Homo Ludens. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a brincadeira, ela não é algo apenas do mundo bonito, da leveza, como se ela fosse descontextualizada da cultura, da política, da economia, da história. Então, a brincadeira ela é marca da sociedade. Então, ela vai aparecer em todos esses aspectos que eu acabei de citar. Aí você pensa na nossa cultura brasileira. Quantos trabalhadores cansados e assim, até nem com tanto dinheiro, mas fazem um investimento para assistir um jogo de futebol no Maracanã. Uhum. E o jogo é tenso, porque se teu time não está ganhando muito, está difícil, ou ele perde, claro que traz tensão. Então, a brincadeira ela não é um lugar, ela não é apenas um comportamento que vai te trazer leveza, alegria, prazer. Ela traz raiva, ela traz frustração, ela é carregada dos preconceitos estruturais da nossa sociedade. Então você vai encontrar machismo, você vai encontrar racismo, você vai encontrar outras formas de exclusões sociais que são da sociedade, elas vão aparecer na brincadeira, porque ela não está descolada, ela está muito relacionada à questão territorial. Então, por exemplo, voltando a falar da tese, na Maré, um dos jogos que aparece com mais frequência, um tipo de jogo, é o jogo de disputa, né? Da competição e da disputa. E muito pautado ou nos jogos da corporeidade, que é o jogo de futebol, ou no jogo de disputa da fala, que é o jogo que eu estou chamando de jogo de zoar. Eu estou chamando, não, né? Eles chamam jogo de zoar, que claro que não é específico da Maré, mas lá eu digo que ele é intergeracional.
Porque eu vi. E aí vê como a questão, às vezes, ela é até invertida. Não é o adulto que vai brincar de zoar porque ele quer se aproximar da infância. Pelo contrário, às vezes ele está zoando a própria criança, que para se defender dentro desse contexto tem que se autoafirmar. E aí a gente fica pensando, por que esse jogo de enfrentamento, de humilhação e autoafirmação? E aí, o que você diria de trabalhadores que às 5 da manhã têm que ir para o seu trabalho e não podem sair de casa porque o tiro está vindo de um helicóptero em cima do telhado dele e o filho dele também não pode ir para a aula nesse momento? E que quando ele se comunica com o patrão e diz que não pode sair porque está tendo um tiroteio no território dele, por ser uma realidade desconhecida de outros locais da cidade e de outras classes sociais, ele é tido como mentiroso. Então, como é que esse indivíduo consegue esperança, força, né, pulsão de vida para resistir e para acreditar que a vida vale a pena? Então, eu não estou dizendo que a brincadeira é o remédio para todos os males, mas eu estou dizendo que esse tipo de brincadeira ajuda. Ele ajuda na constituição subjetiva. Não é só isso, claro que não, né? Porque a brincadeira também não é essa panaceia que serve para tudo. É importante entender que existe um jogo perverso, tem um jogo de repetição estrutural de exclusão da sociedade, e esse é um ponto importante para a gente não romantizar a brincadeira, porque se a gente romantiza, ela continua tendo um lugar de desvalor, como não séria. Ah, a brincadeira não é séria. Séria é o trabalho, né? Séria é produzir. E quando você brinca, você não está produzindo. E o que eu estou mostrando é que produz sim. Inclusive preconceitos você pode produzir. Entendi. Adelaide, você sabe que eu sou pré-candidata a vereadora, eu te falei, né? E eu estou fazendo algumas lives sobre educação essa semana, a sua é a última. Eu conversei sobre educação ambiental, sobre medidas socioeducativas, né, que provavelmente você deve ter tido contato com adolescentes nessa situação, né, um menor infrator tendo que exercer certas atividades socioeducativas, né? E aí eu queria saber de você, com a sua expertise, com a sua experiência, com a sua vivência, né, no Complexo da Maré, que é um dos maiores, né, do Rio de Janeiro, eu acho que é até o maior, né, se não me engano. O que você sente que está faltando numa região como essa? Porque, ao mesmo tempo que o pessoal que está aqui nos assistindo soube que lá você tem um parque olímpico e uma escola muito próxima, onde o aluno fica 7 horas numa escola, onde você tem natação, inglês, aula de música, várias atividades, em que aqui, sem ser no Complexo da Maré, mas um colégio público, vamos supor, do Recreio, não tem essa mesma chance. Eu acho que assim, tem não vou dizer assim uma desvantagem, mas assim, por que lá tem mais e vamos supor numa escola em Santa Cruz ou no Recreio não tem uma chance, né, uma atividade como essa, a criança não tem isso tudo, né? Você acha que isso deveria ser para todo mundo? Você acha que isso é um benefício, é agregador para aquele aluno? Você tem uma diferença? Eu não acho que lá, a primeira coisa assim, eu não acho que lá tenha mais. Eu acho que o que tem lá não é suficiente para 140 mil habitantes, sendo que mais de 1/3 da população é somente de jovens. Então, quando a gente pensa que 1/3 da população de 140 mil habitantes é de jovens, e nós só temos um único PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, diurno presencial, então não tem mais. Tenha de menos, precisa ter mais. Além disso, eu penso que essa escola, que é uma escola de qualidade, ela precisa ter mais dela, e não poucas como ela.
Entende? Porque a população é muita e tem pouca coisa. Você vai encontrar muito mais marca de bala nas paredes dos lugares que você for visitar do que quantidade de escola, de posto de saúde, de atendimento, qualquer tipo de atendimento que valorize, que dê mais dignidade para essas pessoas. Se a gente for pensar quanto que o Estado gasta com armas e com munição, provavelmente daria para custear uma escola ou creches ou outras coisas que pudessem reverter esse processo. Né? Então, não é que as pessoas não sabem aproveitar e lá tem muito para todo mundo. Não falei isso. Não, eu sei que não, eu sei que não. É como que a gente está numa coisa pública, eu acho que é importante dizer isso. Eu acho que precisa ser construído mais e mais ainda. Porque, veja, quando eu fiz entrevistas com os jovens, uma das coisas que eles diziam é que era difícil para eles sair da comunidade. Então, eles ficavam muito isolados ali, porque era só eles saírem da comunidade que eles iam levar dura da polícia. Né? Então, essa coisa de levadura da polícia, a gente está falando de um preconceito que, claro, envolve a sociedade, mas também marca aquele indivíduo, aquele sujeito, que não se percebe como sujeito de direito, como cidadão. Ele mesmo, talvez, não acredite que ele pode ir além, que é possível ir além. Né? Agora, por exemplo, né, que a gente está... Não sei se você ainda vai falar da questão das cestas básicas, não sei o que você... Não, vamos falar, vamos conversar. Então, assim, essa coisa das cestas básicas que a gente está entregando, né? Eu e mais 2 amigos mensalmente lá, aí a gente começou a entregar roupas, outros tipos de doação, e agora a gente vai fazer o que a gente está chamando de xepa do livro, que é a entrega de alguns livros para moradores. Agora, veja bem, o que eu fiz? Eu fiz um levantamento do interesse de leitura dessas pessoas. Porque, entenda, não é uma doação aleatória. Eu preciso saber o que essa pessoa quer. Eu preciso entender a realidade dela. Então, eu preciso escutá-la. E essa questão do saber escutar é que é muito pouco construído e respeitado. Eu acho que tanto com relação às pesquisas acadêmicas, mas também no mundo da política. A gente precisa aprender a escutar e a respeitar, né? Para voltar à questão de uma educação de base da população que se vê abandonada e invisibilizada ao longo de muito tempo, né? E, Adelaide, como é que estão esses jovens, né, com a pandemia, desde março, com as escolas fechadas, né? Como é que... você tem ido lá pelo menos uma vez por semana? Por mês. Uma vez por mês para a cesta básica. E às vezes eu vou, às vezes, para fazer outras doações. Como é que está sendo essa realidade para essas crianças sem escola? Porque uma criança que fica 7 horas numa escola e agora se vê obrigada a ficar 7 horas num cômodo, numa casa que não tem espaço, muitas vezes, para toda a família permanecer, com todos os problemas externos, o que vai ser desses jovens, né? Depois de praticamente um ano, pode-se falar aí, perdido, né? E sem as atividades deles, né? O que você está percebendo? Então, a escola, ela tenta estabelecer contato, um certo vínculo, por esses caminhos, né, o WhatsApp, etc. e tal, para tentar exatamente não distanciar. Porque aquilo que eu estava te falando, assim, é uma dificuldade, principalmente para jovens adultos, retornar à escola, né? Com uma baixa autoestima, uma história de fracasso, é bem difícil. E a escola faz um trabalho muito bacana, muito acolhedor nesse sentido. Então, quando eu vou lá, por exemplo, eu fui agora essa semana entregar as cestas básicas, eu escutei muitos falando, eu queria tanto que a escola voltasse, e eu acho que a ideia da escola voltar é exatamente porque ela marca uma identidade. Eu sou da escola.
Quem Uhum. pertence à escola, apesar de estar na favela, junto com as outras pessoas da favela, é diferente de quem não está na escola. A escola, em uma sociedade escolarizada, ela ocupa um papel fundamental. Dentro dessas comunidades, ela é uma das poucas instituições que chega nas famílias, né? Então, assim, ela é muito importante. E nesse sentido, há uma preocupação, exato, como você está dizendo, é muito tempo sem esse contato direto. E no caso das crianças, que tem a questão da interação pela corporeidade, de se tocar, de se empurrar, de se bater, de se pegar, né? É difícil estar longe, é difícil estar distante do colega, né? Essa coisa da bagunça, de fazer a bagunça, passar o bilhetinho, que é o que acontece em sala de aula. Então, eu diria que, assim, mesmo as crianças de outras classes sociais que estão tendo aulas remotas, elas não estão tendo a oportunidade da bagunça, né? Do barulhinho, né? Da zoação, da brincadeira, dessa questão que é do não instituído, mas que acompanha e ajuda, promove a aprendizagem dentro da escola. Então, é muito difícil essa questão do isolamento, muito difícil em todos os sentidos. Então, assim... Inclusive porque muita gente não tem o acesso à internet, tem famílias que têm um único celular. Então, para você fazer esse acompanhamento, às vezes o celular tá com uma outra pessoa, um outro membro da família. Eu sei disso porque a Jane Pereira, que fez uma live comigo sobre medidas socioeducativas, ela falou, olha, às vezes a gente tenta contato, tenta fazer esse link com a família, e às vezes você não consegue. Porque esse canal que nós estamos usando aqui agora, ele não é democrático. Sim, é verdade. Sim, claro. Ele, na verdade, distancia mais, né? Marca mais a desigualdade social. Exatamente. Eu tive essa experiência na audiência pública da Floresta do Camboatá, em que foi uma audiência pública que varou a madrugada toda e que as pessoas do entorno da floresta não conseguiram acessar a audiência porque não tinham uma boa conexão para participar da audiência pública. Então, assim, onde é que está o nome audiência pública, onde é que está a democracia com essas pessoas? Porque elas deveriam estar sendo escutadas, né? Então, elas é que moram ali. Então, claro. Imagina... Não, você vê uma coisa, como eu já estava te falando antes, como já é difícil pessoas que se propõem a entrar na favela, nos becos, nas ruas, para entender essa realidade. E aí uma das instituições que é importante, que faz isso, que é a escola, os profissionais da escola também não estão indo, né? Então é como se a comunidade ficasse só com a própria comunidade, né? Eles entre eles. Claro que eles estão sentindo essa falta, é difícil pra caramba, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, esse trabalho, por exemplo, que você fez no teu bairro, né, de fazer aquele quilômetro de praça, de plantar as árvores frutíferas, né? Eu acho assim, isso é perfeitamente possível de se fazer ali também, nessa comunidade, né, nas favelas e tudo mais. Mas agora, como é que você faz para integrar experiências que estão sendo construídas em outros locais, nesse momento que a gente está isolado, né? Que é muito difícil para a gente viver essa situação agora, né? Então, assim... Eu acho que a gente vai ter uma perda enorme. Esse gap vai ser uma... Você vai ter uma perda. O que você conseguiu construir, boa parte, ou não sei qual percentual, vai ser perdido. Pois é. Eu nem sei, eu só sei te dizer assim, quando eu escuto isso, sabe, essas perspectivas que tensionam e que preocupam a gente, eu começo a querer fazer coisa, né? Esse é o meu jeito. Então, eu agora fiz uma parceria com, né, dentro do meu projeto de pós-doutorado, existe uma parceria com a UERJ, a partir da professora Lisanda Og, que é da pedagogia de lá, da UERJ. Então, um grupo de alunas de pedagogia esse grupo está fazendo ligações pelo WhatsApp para algumas crianças da Maré,
acompanhando a leitura delas, leitura de livros infantis. Então, nós, o Coletivo Café com Leite, que é esse que eu estou me remetendo, que entrevista básica a gente construiu, a gente ganhou muito livro, né? Nós ganhamos muitos livros. Então, muitos livros bons infantis. Então, a gente separou, entregou para as crianças pessoalmente, lá na Maré, e esses livros as crianças vão lendo na casa deles, e as alunas da pedagogia vão acompanhando a leitura, perguntando sobre a leitura. Então, veja, não é um dever de casa, não é para substituir escola, até porque, às vezes, quando a criança não está afim de ler nada, é um bate-papo sobre maquiagem, sobre futebol, sobre qualquer coisa que ela queira falar. Mas, de qualquer maneira, é um jeitinho que a gente está dando de nos aproximarmos da favela nesse momento do isolamento. E agora, a gente começou pelas crianças. Agora a gente acabou de descobrir que os alunos, os adultos também querem ler, e a gente vai fazer essa xepa do livro para distribuir livros para os adultos lá na Maré. Né? Então, claro, tomando conta, protocolos e tal, mas a gente vai tentando dar um jeitinho. Adelaide, aqui na Alameda Sandra Alvim, né, onde eu sou adotante, nós fazemos a troca do livro adulto e infantil. Né? Então, assim, é uma maneira sustentável, né, de você manter a literatura, manter a informação, de passar de mão em mão. Né? Não tem o porquê você comprar um livro e deixar ele na sua estante, a menos que seja algo técnico. Mas então, existe isso, existe uma procura muito grande. Fiquei melhor, né? Ah, melhorou. Então, assim, existe As crianças perguntam, hoje quando é que vai ter a troca do livro, a feirinha do livro? Né? Então, assim, existe isso aqui no Recreio. E é uma coisa voluntária, as pessoas precisam disso. Sentem necessidade de trocar os seus livros com outros livros. Né? É muito interessante. De repente, seria até um projetinho, né, para começar lá mesmo, né, na Maré, de troca de livro, fazer feiras de livro, intercâmbio, né? Esses livros que a gente está dando para as crianças, a gente dá um pacote, assim, né? São 4 livros e um gibi. Depois troca. Aqueles que leram aquilo vai trocar para dar para o outro e assim vai. Isso meio que já está acontecendo um pouco, né? Agora, eu fico pensando, sabe, que isso que você fez, isso que eu estou fazendo, que é um pouco a questão da ocupação do espaço público, né? Ocupação da democracia, né? O público é nosso, né? É de cada um. Então, a gente tentar trazer, né, algo importante, assim, no sentido da leitura, do livro, do ler, que é algo que liberta, né? Que ajuda as pessoas a irem para qualquer lugar a partir da leitura, em espaços públicos, né? É algo que a gente precisa fazer mais, né? Exatamente. E detalhe, quando a gente ocupa o espaço público, que foi o caso aqui no Recreio, você também está lidando com a questão da segurança pública. Você ocupa, você estabelece um perfil ali, uma ocupação positiva. Então, não tem como as coisas acontecerem, ou pelo menos vão ser minimizadas. Então, você ocupa e, ao mesmo tempo, você traz o entorno, né, os moradores para aquele lugar. E não fica aquele lugar ali ao léu, né? Assim, um lugar perigoso, escuro, o que seja. Enfim, as pessoas passam a ocupar e você percebe que não tem mais problemas como no passado, né? Então, isso eu percebi. Talvez lá também aconteça isso. Eu acho assim, a brincadeira, né, já que a gente está falando da ocupação do espaço público, ela perdeu muito espaço público. Porque eu, por exemplo, a minha geração, eu sou de Belém do Pará, mas na minha infância eu brinquei na rua. Brinquei muito. E a marca, né, de quem brincou na rua, o jeito de ser de quem brincou na rua, que às vezes brigou com um amigo, voltou para casa chorando, fez laços de amizade, tinha preferência, começou a paquera, começou a namorar. Quer dizer, a rua te possibilitou uma sociabilidade, né, diferente, porque ninguém é o dono da rua.
E se existir o dono da rua, na verdade ele é o dono da rua ou porque ele é o mais fortão, e aí ele se colocou nesse lugar de poder, né? Dentro ainda dessa hierarquia que as crianças constroem a partir das interações delas, né? Então, talvez, né, não sei o que vai ser depois dessa pandemia, desse pandemônio, de tudo que a gente está vivendo, mas assim, a gente repensar um pouco também dos espaços de brincadeira que a gente oferece, principalmente para as crianças que estão em processo de subjetivação, né, no sentido delas estarem com o outro. Porque hoje o que eu tenho percebido é que as crianças estão cansadas da internet e do computador, porque foi agora é só o que resta. E antes era o contrário, as crianças estavam focadas em jogar, em jogar, em jogar, e não queriam sair, interagir de verdade com outras pessoas. Então é interessante, porque às vezes as crises, elas podem mostrar para a gente oportunidade de rever outros aspectos da vida comum. Inclusive uma das lives que eu fiz foi falado sobre isso. Vamos lá, tá chegando. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Boa tarde. Muito prazer de tê-la aqui, doutora Adelaide de Souza. Eu gostaria que você se apresentasse, aí a gente segue no nosso tema. Eu só acho que você está num lugar talvez escuro, não estou te vendo muito bem. Ah, não? Peraí, vou fazer uma mudança aqui, vamos ver. Não, assim piora, assim melhora. Melhorou. Uhum. Tá, então deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que eu fiz um esquema para não ficar segurando o celular. E eu tô com uma situação bem específica exatamente hoje, que eu tô aqui no meu escritório, né, aqui na minha casa, e a vizinha apareceu um passarinho na casa dela, ela tem muito gato e ele tá machucado. Então ele tá aqui, atrás de mim. Eita, que passarinho é? Eu não conheço muito passarinho, ele tá ali no cantinho e aí eu, né, não quero atrapalhar muito ele, né, não quero agitá-lo, mas tá tudo bem, estamos indo. Se você quiser uma dica, tem o Instituto Vida Livre, que é um instituto fantástico, que faz todo um tratamento com animais silvestres, e o tratamento é para um foco único, é tratar para que ele seja livre, para que ele volte para a vida livre. Então, se você... depois depois você me dá essa dica, eu te peço, tá bom? Tá bom. Olha, a gente tem aqui também o nosso super técnico de basquete da Seleção Brasileira, está aqui presente. Estou vendo aqui algumas pessoas, umas são as suas amigas, mas doutora Adelaide, pode chamar de Adelaide, né? Que assim, é bom a gente definir isso, né? O doutor Adelaide é porque eu acabei de defender a tese de doutorado, estou num novo momento que é de pós-doutoramento, mas eu sou psicóloga, né? E trabalho na educação a vida inteira, assim, eu sou psicóloga, pesquisadora da área da infância e juventude, e o tema, né, o foco da minha pesquisa principal é o brincar, a brincadeira. Já coordenei várias brinquedotecas em diferentes espaços escolares, públicos, privados, em universidade, em modalidade de educação à distância, que eu também fui professora de educação à distância, nos cursos de pedagogia. Enfim, eu tenho uma experiência com o brincar, né, de coordenar projetos em relação a atividades lúdicas, e agora, recentemente, defendi a tese na Maré, né, no Complexo de Favelas da Maré, em 2 comunidades, dentro de uma escola pública, mas a pesquisa ela acabou ultrapassando os muros da escola, e eu comecei a caminhar nos lugares da favela. E agora continuo, né, o pós-doutoramento
fazendo uma pesquisa, mas agora uma pesquisa aplicada, em que a ideia é organizar um laboratório de produção de jogos com material reciclado, e com a parceria dos professores da equipe da escola e com os alunos do PEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, que essa escola oferece e que é o único, inclusive, diurno das 16 comunidades da Maré. Interessante. Adelaide, olha só, eu queria primeiro, assim, que você falasse rapidamente qual foi a sua experiência de defender uma tese de doutorado numa escola que fica na divisa de duas facções na Maré, né? São facções diferentes, e vocês estão justamente nessa fronteira, né? E você Sim. trouxe membros da banca, inclusive uma pessoa de São Paulo, para entrar nessa comunidade. Não deve ser, você até foi um dia antes para ver se estava tudo bem e tudo mais, né? E como é que foi essa experiência de trazer a academia, né, membros de banca, de doutorado, para uma escola que fica justamente na divisa de duas facções de tráfico de drogas, né? Como é que é isso? Como é que foi essa experiência? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, essas ideias, né, que são ideias inovadoras, vamos dizer assim, elas não acontecem ao acaso. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama UNIPIAC, da UFRJ, que é o núcleo interdisciplinar de intercâmbios de pesquisa sobre infância e juventude. Então, a gente constrói pesquisa numa perspectiva descolonial, no sentido de tentar pesquisar a partir das realidades do Brasil, das realidades que a gente conhece. Porque, normalmente, quando se faz pesquisa, você está muito pautado, né, em pesquisas de publicações europeias ou norte-americanas, né, como se fosse uma verdade global, encaixada para todas as realidades. Então, a gente já tem um grupo de pesquisa, a gente discute muito sobre isso, né? De uma desconstrução desse padrão de fazer pesquisa e tentar buscar formas específicas. Então, eu acho que um pouco inspirada nesse cotidiano de discussões e reflexões, né? A partir da minha orientadora, Lúcia Rabelo de Castro, e as discussões que a gente faz, aos poucos eu fui vendo, e também o acolhimento da escola, eu acho que também isso não dá para não falar isso. Uma escola que me acolheu, a diretora, os professores, os alunos, todo mundo muito acolhedor desde o início. Então, se eu não trouxesse, né, o resultado de um trabalho que foi tão acolhido para aquela comunidade, com a presença deles, inclusive a das crianças, isso também foi interessante, porque além de ser lá dentro da escola, uma horta, um mutirão de limpeza, você acaba engajando outras pessoas, você acaba mostrando um exemplo para aquela comunidade de continuidade, entende? Sim. De repente eu não preciso ir lá toda semana, mas eu fazer a primeira mostra que vocês podem fazer. Criar um grupo, como eu criei aqui, o do Patativas, e vamos fazer, né? Assim, se tá sujo, vamos limpar, vamos mostrar o que pode ser transformado, né? Dentro das nossas condições. É como eu te falo, por exemplo, na escola, os professores fizeram hortas com os alunos do PEJA. Na última sexta, inclusive, que a gente foi entregar, uma das alunas aproveitou, já que ela ia buscar a cesta com a gente, e tirou lá do canteiro algumas hortaliças que eu nem conhecia, e que ela disse que ela estava tirando ali e que ela ia usar no refogado que ela ia preparar para o almoço, né? Então, algumas coisas já existem ali, né? Eles têm uma coisa. O que eu acho é que trazer isso, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais ampla, é interessante. Agora, tudo que vai se propor ali, a gente primeiro tem que compreender como é essa entrada, quais as condições de fazer, e aí é só mesmo a partir da escuta desses moradores. Aí a gente vai entender, porque às vezes tem obstáculos
que a gente não imagina, porque a partir da nossa percepção da nossa realidade, que é diferente, não tem como a gente dar conta disso. E também é interessante fazer coisas que as pessoas de lá achem que são coisas importantes, senão elas não vão participar. Então é tudo a partir dessa possibilidade de escutá-los, né? De ver o que elas acham das coisas. Entendi. Eu fui consultora do Sebrae e aí eu fiz algumas palestras em Volta Redonda em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, né? E ali eu fiz oficinas justamente de resíduos, de tipo caixinha de leite, onde eu mostrava para as pessoas, para os moradores, que era possível fazer presentes para o Natal a partir do descarte daquele condomínio. Então, assim, a pessoa podia até vender uma lembrancinha, um presentinho, né, de Natal, fazer um bazar e ganhar dinheiro com o descarte ali mesmo, né? E as pessoas começaram a falar, puxa, eu vou fazer então da caixinha de leite, vou fazer uma caixinha de presente, um porta alguma coisa, enfim. Então, foi muito legal, porque eles sentiram que eles poderiam fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, né? Enfim, tirar um extra e aí, ao mesmo tempo, a consciência ambiental. Aquilo que ia para o lixo não vai mais, aquilo está servindo como um material para artesanato, para um presente, né? Então, isso foi muito interessante. Acho que essas coisas funcionam porque parece até ridículo, simbólico, assim, uma coisa muito, né? Mas não é. Tem todo um contexto, né? E aí você está lidando com a educação ambiental, está lidando com a economia circular, enfim, uma série de coisas, né? Claro. Essa questão, por exemplo, do laboratório de jogos, eu tenho já experiência com isso, já fiz isso em lugares diferentes. Então, no caso, por exemplo, você pode fazer um jogo de tabuleiro, né, comum, como, sei lá, War, Banco Imobiliário, esses jogos industrializados que a gente conhece. Então, a partir desse jogo, com uma outra lógica, e usando ali, por exemplo, embalagem de pizza, tampa de garrafas diferentes, né? Mas além de estar usando esse material, a composição do jogo, o significado do jogo, para que o jogo vai servir, está relacionado a esse trabalho que eu falei para você, de começar a discutir processos de exclusão estruturais da nossa sociedade e que se encontra na Maré também, porque a Maré faz parte dessa mesma sociedade, que é uma sociedade excludente, machista, racista, né? E para que as pessoas pensem sobre isso, e que também, para que as pessoas, você pode fazer um jogo de geografia ou um jogo de história, para que as pessoas conheçam o próprio complexo de Favelas da Maré. Você pode fazer um jogo de história, a história da própria favela da Maré, porque não é só usar, né, reaproveitamento do material. A gente só tem, eu acho que 30 segundos, uma pena. Porque vai acabar. Então, assim, se você puder, pelo menos, terminar com uma palavra aí de engajamento positiva, eu agradeço, Adelaide. Infelizmente, senão o Instagram corta. Tá. Então, bom, primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado, viu, pelo apoio, pela possibilidade de divulgar o meu trabalho e aquilo que eu faço. E eu acho que, como eu disse, todo mundo brinca. A gente pode pensar numa outra lógica sobre o brincar e pensar também a ocupação do espaço público e repensar a própria prática democrática, pensando em espaços de brincadeira que sejam acessíveis para todos. Para todos. Isso aí. Independente de idade, raça, etnia. Obrigada, Adelaide. Olha, te desejo uma boa noite.
sucesso na sua pós, o seu pós-doc, e a gente vai se encontrar para fazer um projeto lá, com certeza. Vamos sim, vai ser ótimo. Tá bom? Muito Muito obrigada. Um beijo. Um beijo, beijão. Obrigada a todos que vieram. Valeu, obrigado também. Beijo, tchau. Beijo, tchau. A defesa acontecesse lá, então essas últimas semanas foram semanas intensas de entrega para o final da escrita do trabalho. Então, eu passei Natal, Réveillon, já isolada na construção dessa tese. Né? E aí, quando eu defendo a tese, que foi nesse dia, né, 13 de março, acabou a defesa da tese, vem uma portaria da prefeitura dizendo que as aulas estavam suspensas em virtude do Covid-19. Então, só poderia ser naquele dia, né? Senão as coisas poderiam não acontecer assim. E eu estava muito envolvida com esse processo de que a coisa acontecesse desse jeito, né? Eu sonhava com isso, era uma coisa realmente muito envolvente, muito envolvente. E o interessante é que a sua tese, né, o seu projeto de pesquisa, ele no início era dentro da escola e depois você sentiu a necessidade de ir fora da escola, né, além muro. E você trouxe pessoas além muro para dentro da escola, sim, na sua defesa. Então, é interessante esse movimento porque ele não foi unilateral, ele foi bilateral, né? Enfim, a academia vindo e você da escola fazendo sua pesquisa para fora e vendo a realidade daqueles becos e vielas que você conta, né? E pesquisando a brincadeira, como é que era a forma de brincar dessas crianças. Porque isso traduzia exatamente a forma que elas brincavam na escola. E você tinha que entender aquilo, por que aquilo era assim. Aí, se você pudesse falar um pouquinho disso, seria interessante. Eu diria assim que, bom, até pelo meu jeito de falar, você deve estar percebendo, eu fico muito envolvida com isso, com esse trabalho, isso é uma coisa muito forte. Então, eu não parava de falar sobre isso. As pessoas acho que já não me aguentavam mais, porque era esse o assunto, entendeu? Quando eu não estava trabalhando na tese, eu estava falando na tese, quando eu saía para me divertir com os amigos e tudo mais. E assim, nessa história, acaba que conversando com um amigo meu, né, que trabalha com documentários, um jornalista, né, o Ismael, ele pega e diz assim, conseguiu articular com um grupo de pessoas que trabalham com cinema, e nós ainda fizemos um documentário que ainda está em elaboração, vai sair, que chama Outras Infâncias. Então, eu fui, junto com essa equipe, filmar as crianças, andar pelas ruas. Então, eu comecei, na verdade, andando pelas ruas, com as mães das crianças, na saída da escola. As mães iam buscar as crianças e eu aproveitava e ia caminhando com elas. Porque, olha, no início, eu te confesso que eu tentei alugar uma casa lá e eu queria me mudar para lá para entender bem aquela realidade. Mas aí eu percebi que não era algo assim tão simples, né? Não é assim tão dado. Você é um estrangeiro dentro daquele lugar, né? Então, não é só a partir do meu desejo. Tem aí uma relação que tem que ser construída. Tem códigos, tem sinais que são específicos e que a gente precisa entender melhor. Que aí eu penso que a maior parte não sei se é a maior parte, mas a grande maioria, é a maior parte da população do Rio de Janeiro ou de outros lugares, inclusive do Brasil, entendem os favelados de uma maneira muito preconceituosa, porque julgam a partir de uma percepção muito rasa, muito superficial. Então, eu, por exemplo, eu estou há um tempo e eu continuo aprendendo. Eu continuo a cada encontro, a cada momento que eu faço algo lá na Maré, que eu continuo fazendo, eu descubro mais alguma coisa específica daquela realidade. Então, a gente só desconstrói
pré-conceitos, né, como o nome está dizendo, são conceitos prévios, quando a gente embarca, né, para compreender, para entender melhor aquela realidade. Então, eu comecei andando com as mães. Depois, eu fui ficando mais aventureira, né, e fazia programas com as crianças no final de semana. Então, eu fiz várias coisas. A gente assou pizza na praça, e aí a moça da padaria deixou assar a pizza, o moço do bar emprestou a mesa, emprestava a faca para cortar o tomate. Então, na verdade, assim, eu estava tão envolvida com as crianças que eu ficava inventando alguma coisa para fazer, para poder estar do lado delas. Né? Então, eu estava sempre tentando fazer alguma coisa para estar junto com elas. E aí, nessa história, eu fui, vamos dizer assim, eu fui perdendo um pouco mais do medo de andar pelas ruas, porque realmente são muitos homens armados e, né, a gente não está acostumado com isso, assim, né? Então, eu fui andando e eu olhava um pouco a desenvoltura das crianças e aquilo ia me dando mais confiança e a coisa foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E no filme, como o filme foi intenso, foi uma semana intensa de filmagens, que a gente ficava de manhã até o final da tarde com as crianças direto, aí algumas coisas até de dados da minha tese, eu pude compreender um pouco melhor, em função dessa convivência. E assim eu fui cada vez mais me sentindo, vamos dizer assim, mais à vontade para fazer esse trabalho de pesquisa que eu continuo fazendo. Inclusive o teu pós-doutorado agora, você traz a sustentabilidade, né, para o teu trabalho, né? Você, além da brincadeira, você vai usar essa pegada sustentável de utilizar material de descarte, reciclado, para compor o seu trabalho, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu observei, as crianças, elas fazem a escola, né? A escola que elas estudam, elas ficam 7 horas diárias na escola. Elas fazem 3 refeições. E elas têm aula de arte, aula de música, elas têm natação, porque é próximo da Vila Olímpica, então elas têm natação ali naquele espaço. Elas têm sala de leitura, então elas têm uma série de atividades extras, atividade de inglês, que faz com que a escola tenha uma dinâmica que as crianças não ficam só dentro da sala de aula. E o trabalho que a equipe dessa escola faz é um trabalho muito bonito de dedicação. Então, eu tive a oportunidade de estar em uma escola recentemente fundada, ela é nova, né? Porque ela foi construída na época da Copa do Mundo, dos eventos, né, daqui do Rio de Janeiro, e que oferece uma estrutura muito interessante. Então, quando eu olhava, por exemplo, um dos lanches das crianças, elas tomam muito iogurte. Aqueles copinhos de iogurte, mas era um monte de copinho de iogurte. E eu começava a pensar, gente, tem bastante coisa aí para aproveitar desse material, né? E mesmo assim, você percebe que nas ruas da favela, nos becos, não tem essa preocupação de cuidar um pouco dessa questão do lixo, né? Falo assim, uma relação com os próprios moradores. Algumas pessoas, individualmente, varrem os seus becos, porque os becos são pequenos, tem ruelas que a gente passa, que tem jardins, tem plantas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê esgoto transbordando, né? A questão de um monte de paredes marcadas por balas, né? Porque tem essa questão de balas que ou estão vindo da rivalidade entre as facções ou estão vindo das incursões policiais. Então, apesar disso, se você anda um pouco né, pelos becos, pelas ruas, você está vendo que os moradores vão criando formas de deixar aquele lugar mais agradável. Até porque a ocupação da rua é algo muito presente, porque as casas são muito pequenas, né? Então, consequentemente, as pessoas têm uma vida muito pública, muito nas ruas, nas praças, né? E a própria praça, você ia gostar muito, assim, uma das praças que eu fiz a pesquisa, olha só, ela tem
curral para cavalo, ela tem um galinheiro, ela tem horta, entre outras coisas, parquinho infantil e etc e tal, numa mesma praça, sabe? Eu Olha. nunca vi uma nessas condições. Então, assim, você vai percebendo que, mais uma vez, se você começa a conhecer melhor a favela, você vai entendendo outras formas de vida. E, para mim, né, que pesquisa especificamente o lúdico, brincar, o que eu vi é que na favela todo mundo brinca. A brincadeira, ela é intergeracional, ela faz parte de uma cultura relacionada à tradição, à ancestralidade da constituição do povo maranhense. Ah, entendi. Então é por isso que a gente vai falar que a brincadeira também é de gente grande, né? Isso, exatamente. E agora... Não, fala. Não, assim, de gente grande, você acha que, bom, são os adultos que interagem com as crianças na rua ou eles também vão para esse espaço da escola, os pais também fazem parte desse, um pouquinho do tempo do aluno na escola com as atividades ou não? Ou é só no lugar público? Quando eu digo que a brincadeira é do adulto também, é para o adulto. Não é o adulto brincando para agradar a criança, é para o adulto. A brincadeira, ela traz uma estrutura mais leve, vamos dizer assim, que te ajuda a romper as tensões diárias. Né? Uhum. Não é à toa, por exemplo, vamos pensar no momento que a gente está vivendo agora. Então está todo mundo isolado, é muito difícil se relacionar com as pessoas queridas que a gente gosta, e a gente usa muito os instrumentos das redes sociais. E aí, dentro desses instrumentos, imagina a quantidade de figurinha que aumentou agora no WhatsApp e de outros recursos lúdicos que você vai aprendendo a se comunicar e às vezes você faz troca de comunicação a partir dessas figuras, dessas imagens, dessas gracinhas, e isso é ludicidade. Isso é brincadeira. Então, a questão da ludicidade, ela não pertence só à infância. Acho que, assim, duas coisas que são importantes de colocar, essa é a primeira, que a brincadeira não é só da infância, a brincadeira é da espécie humana, e se a gente aprofunda mais, não é só da espécie humana, porque mamíferos também brincam, cachorro, leão, gato, mas nem quero entrar nessa questão. Mas assim, então, o ser humano brinca. Inclusive tem um livro que chama Homo Ludens, do Huizinga, que fala que a espécie humana é lúdica. Homo Ludens, em vez de Homo sapiens, Homo Ludens. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a brincadeira, ela não é algo apenas do mundo bonito, da leveza, como se ela fosse descontextualizada da cultura, da política, da economia, da história. Então, a brincadeira, ela é marca da sociedade. Então, ela vai aparecer em todos esses aspectos que eu acabei de citar. Aí você pensa na nossa cultura brasileira. Quantos trabalhadores cansados, e assim, até nem com tanto dinheiro, mas fazem um investimento para assistir um jogo de futebol no Maracanã. Uhum. E o jogo é tenso, porque se teu time não está ganhando muito, está difícil, ou ele perde, claro que traz tensão. Então, a brincadeira, ela não é um lugar, ela não é apenas um comportamento que vai te trazer leveza, alegria, prazer. Ela traz raiva, ela traz frustração, ela é carregada dos preconceitos estruturais da nossa sociedade. Então você vai encontrar machismo, você vai encontrar racismo, você vai encontrar outras formas de exclusões sociais que são da sociedade, elas vão aparecer na brincadeira, porque ela não está descolada, ela está muito relacionada à questão territorial. Então, por exemplo, voltando a falar da tese, na Maré, um dos jogos que aparece com mais frequência, um tipo de jogo, é o jogo de disputa, né? Da competição e da disputa. E muito pautado ou nos jogos da corporeidade, que é o jogo de futebol, ou no jogo de disputa da fala,
que é o jogo que eu estou chamando de jogo de zoar. Eu estou chamando, não, ele, né? Eles chamam jogo de zoar, que claro que não é específico da Maré, mas lá eu digo que ele é intergeracional. Porque eu vi, e aí vê como a questão, às vezes, ela é até invertida. Não é o adulto que vai brincar de zoar porque ele quer se aproximar da infância. Pelo contrário, às vezes ele está zoando a própria criança, que para se defender dentro desse contexto tem que se autoafirmar. E aí a gente fica pensando, por que esse jogo de enfrentamento, de humilhação e autoafirmação? E aí, o que você diria de trabalhadores que às 5 da manhã têm que ir para o seu trabalho e não podem sair de casa porque o tiro está vindo de um helicóptero em cima do telhado dele e o filho dele também não pode ir para a aula nesse momento? E que quando ele se comunica com o patrão e diz que não pode sair porque está tendo um tiroteio no território dele, por ser uma realidade desconhecida de outros locais da cidade e de outras classes sociais, ele é tido como mentiroso. Então, como é que esse indivíduo consegue esperança, força, né, pulsão de vida para resistir e para acreditar que a vida vale a pena? Então, eu não estou dizendo que a brincadeira é o remédio para todos os males, mas eu estou dizendo que esse tipo de brincadeira ajuda. Ele ajuda na constituição subjetiva. Não é só isso, claro que não, né? Porque a brincadeira também não é essa panaceia que serve para tudo. É importante entender que existe um jogo perverso, tem um jogo de repetição estrutural de exclusão da sociedade, e esse é um ponto importante para a gente não romantizar a brincadeira, porque se a gente romantiza, ela continua tendo um lugar de desvalor, como não séria. Ah, a brincadeira não é séria. Séria é o trabalho, né? Séria é produzir. E quando você brinca, você não está produzindo. E o que eu estou mostrando é que produz sim. Inclusive preconceitos você pode produzir. Entendi. Adelaide, você sabe que eu sou pré-candidata a vereadora, eu te falei, né? E eu estou fazendo algumas lives sobre educação essa semana, a sua é a última. Eu conversei sobre educação ambiental, sobre medidas socioeducativas, né, que provavelmente você deve ter tido contato com adolescentes nessa situação, né, um menor infrator tendo que exercer certas atividades socioeducativas, né? E aí eu queria saber de você, com a sua expertise, com a sua experiência, com a sua vivência, né, no Complexo da Maré, que é um dos maiores, né, do Rio de Janeiro, eu acho que é até o maior, né, se não me engano. O que você sente que está faltando numa região como essa? Porque, ao mesmo tempo que o pessoal que está aqui nos assistindo soube que lá você tem um parque olímpico e uma escola muito próxima, onde o aluno fica 7 horas numa escola, onde você tem natação, inglês, aula de música, aula de várias atividades, em que aqui, sem ser no Complexo da Maré, mas um colégio público, vamos supor, do Recreio, não tem essa mesma chance. Eu acho que assim, tem não vou dizer assim uma desvantagem, mas assim, por que lá tem mais e vamos supor numa escola em Santa Cruz ou no Recreio não tem uma chance, né, uma atividade como essa, a criança não tem isso tudo, né? Você acha que isso deveria ser para todo mundo? Você acha que isso é um benefício, é agregador para aquele aluno? Você tem uma diferença? Eu não acho que lá, a primeira coisa assim, eu não acho que lá tenha mais. Eu acho que o que tem lá não é suficiente para 140 mil habitantes, sendo que mais de 1/3 da população é somente de jovens. Então, quando a gente pensa que 1/3 da população de 140 mil habitantes é de jovens, e nós só temos um único PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, diurno presencial, então não tem mais. Tenha de menos, precisa ter mais. Além disso, eu penso que essa escola, que é uma escola de qualidade, ela precisa ser
ter mais dela, e não poucas como ela. Entende? Porque a população é muita e tem pouca coisa. Você vai encontrar muito mais marca de bala nas paredes dos lugares que você for visitar do que quantidade de escola, de posto de saúde, de atendimento, qualquer tipo de atendimento que valorize, que dê mais dignidade para essas pessoas. Se a gente for pensar quanto que o Estado gasta com armas e com munição, provavelmente daria para custear uma escola ou creches ou outras coisas que pudessem reverter esse processo. Né? Então, não é que as pessoas não sabem aproveitar e lá tem muito para todo mundo. Não, eu falei isso. Não, eu sei que não, eu sei que não. É como que a gente está numa coisa pública, eu acho que é importante dizer isso. Eu acho que precisa ser construído mais e mais ainda. Porque, veja, quando eu fiz entrevistas com os jovens, uma das coisas que eles diziam é que era difícil para eles sair da comunidade. Então, eles ficavam muito isolados ali, porque era só eles saírem da comunidade que eles iam levar dura da polícia. Né? Então, essa coisa de levadura da polícia, a gente está falando de um preconceito que, claro, envolve a sociedade, mas também marca aquele indivíduo, aquele sujeito, que não se percebe como sujeito de direito, como cidadão. Ele mesmo, talvez, não acredite que ele pode ir além, que é possível ir além. Né? Agora, por exemplo, né, que a gente está... Não sei se você ainda vai falar da questão das cestas básicas, não sei o que você... Não, vamos falar, vamos conversar. Então, assim, essa coisa das cestas básicas que a gente está entregando, né, eu e mais 2 amigos mensalmente lá, aí a gente começou a entregar roupas, outros tipos de doação, e agora a gente vai fazer o que a gente está chamando de xepa do livro, que é a entrega de alguns livros para moradores. Agora, veja bem, o que eu fiz? Eu fiz um levantamento do interesse de leitura dessas pessoas. Porque, entenda, não é uma doação aleatória. Eu preciso saber o que essa pessoa quer. Eu preciso entender a realidade dela. Então, eu preciso escutá-la. E essa questão do saber escutar é que é muito pouco construído e respeitado. Eu acho que tanto com relação às pesquisas acadêmicas, mas também no mundo da política. A gente precisa aprender a escutar e a respeitar, né, para voltar à questão de uma educação de base da população que se vê abandonada e invisibilizada ao longo de muito tempo, né? E, Adelaide, como é que estão esses jovens, né, com a pandemia, desde março, com as escolas fechadas, né? Como é que... você tem ido lá pelo menos uma vez por semana? Por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês para a cesta básica. E às vezes eu vou, às vezes para fazer outras doações. Como é que está sendo essa realidade para essas crianças sem escola? Porque uma criança que fica 7 horas numa escola e agora se vê obrigada a ficar 7 horas num cômodo, numa casa que não tem espaço muitas vezes para toda a família permanecer, com todos os problemas externos, o que vai ser desses jovens, né? Depois de praticamente um ano, pode-se falar aí, perdido, né? E sem as atividades deles, né? O que você está percebendo? Então, a escola, ela tenta estabelecer contato, um certo vínculo, por esses caminhos, né, o WhatsApp, etc. e tal, para tentar exatamente não distanciar. Porque aquilo que eu estava te falando, assim, é uma dificuldade, principalmente para jovens adultos, retornar à escola, né? Com uma baixa autoestima, uma história de fracasso, é bem difícil. E a escola faz um trabalho muito bacana, muito acolhedor nesse sentido. Então, quando eu vou lá, por exemplo, eu fui agora essa semana entregar as cestas básicas, eu escutei muitos falando, eu queria tanto que a escola voltasse, e eu acho que a ideia da escola voltar é exatamente porque ela marca uma identidade. Eu sou da escola.
Quem pertence à escola, apesar de estar na favela, junto com as outras pessoas da favela, é diferente de quem não está na escola. A escola, em uma sociedade escolarizada, ela ocupa um papel fundamental. Dentro dessas comunidades, ela é uma das poucas instituições que chega nas famílias, né? Então, assim, ela é muito importante. E nesse sentido, há uma preocupação, exato, como você está dizendo, é muito tempo sem esse contato direto. E no caso das crianças, que tem a questão da interação pela corporeidade, de se tocar, de se empurrar, de se bater, de se pegar, né? É difícil estar longe, é difícil estar distante do colega, né? Essa coisa da bagunça, de fazer a bagunça, passar o bilhetinho, que é o que acontece em sala de aula. Então, eu diria que, assim, mesmo as crianças de outras classes sociais que estão tendo aulas remotas, elas não estão tendo a oportunidade da bagunça, né? Do barulhinho, né? Da zoação, da brincadeira, dessa questão que é do não instituído, mas que acompanha e ajuda, promove a aprendizagem dentro da escola. Então, é muito difícil essa questão do isolamento, muito difícil em todos os sentidos. Então, assim... Inclusive porque muita gente não tem o acesso à internet, tem famílias que têm um único celular. Então, para você fazer esse acompanhamento, às vezes o celular tá com uma outra pessoa, um outro membro da família. Eu sei disso porque a Jane Pereira, que fez uma live comigo sobre medidas socioeducativas, ela falou, olha, às vezes a gente tenta contato, tenta fazer esse link com a família, e às vezes você não consegue, porque esse canal que nós estamos usando aqui agora, ele não é democrático. Sim, é verdade. Sim, claro. Ele, na verdade, distancia mais, né? Marca mais a desigualdade social. Exatamente. Eu tive essa experiência na audiência pública da Floresta do Camboatá, em que foi uma audiência pública que varou a madrugada toda e que as pessoas do entorno da floresta não conseguiram acessar a audiência porque não tinham uma boa conexão para participar da audiência pública. Então, assim, onde é que está o nome audiência pública, onde é que está a democracia com essas pessoas? Porque elas deveriam estar sendo escutadas, né? Então, elas é que moram ali. Então, claro. Imagina... Não, você vê uma coisa, como eu já estava te falando antes, como já é difícil pessoas que se propõem a entrar na favela, nos becos, nas ruas, para entender essa realidade. E aí uma das instituições que é importante, que faz isso, que é a escola, os profissionais da escola também não estão indo, né? Então é como se a comunidade ficasse só com a própria comunidade, né? É eles entre eles. Claro que eles estão sentindo essa falta, é difícil pra caramba, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, esse trabalho, por exemplo, que você fez no teu bairro, né, de fazer aquele quilômetro de praça, de plantar as árvores frutíferas, né? Eu acho assim, isso é perfeitamente possível de se fazer ali também, nessa comunidade, né, nas favelas e tudo mais. Mas agora, como é que você faz para integrar experiências que estão sendo construídas em outros locais, nesse momento que a gente está isolado, né? Que é muito difícil para a gente viver essa situação agora, né? Então, assim... eu acho que a gente vai ter uma perda enorme. Esse gap vai ser uma... Você vai ter uma perda. O que você conseguiu construir, boa parte, ou não sei qual percentual, vai ser perdido. Pois pois é. Eu nem sei, eu só sei te dizer assim, quando eu escuto isso, sabe, essas perspectivas que tensionam e que preocupam a gente, eu começo a querer fazer coisa, né? Esse é o meu jeito. Então, eu agora fiz uma parceria com, né, dentro do meu projeto de pós-doutorado, existe uma parceria com a UERJ, a partir da professora Lisanda Og, que é da pedagogia de lá, da UERJ. Então, um grupo de alunas de pedagogia estão fazendo, esse grupo está fazendo ligações pelo WhatsApp para algumas crianças da Maré,
acompanhando a leitura delas, leitura de livros infantis. Então, nós, o Coletivo Café com Leite, que é esse que eu estou me remetendo, que entrevista básica que a gente construiu, a gente ganhou muito livro, né? Nós ganhamos muitos livros. Então, muitos livros bons infantis. Então, a gente separou, entregou para as crianças pessoalmente, lá na Maré, e esses livros as crianças vão lendo na casa deles e as alunas da pedagogia vão acompanhando a leitura, perguntando sobre a leitura. Então, veja, não é um dever de casa, não é para substituir escola, até porque, às vezes, quando a criança não está afim de ler nada, é um bate-papo sobre maquiagem, sobre futebol, sobre qualquer coisa que ela queira falar. Mas, de qualquer maneira, é um jeitinho que a gente está dando de nos aproximarmos da favela nesse momento do isolamento. E agora, a gente começou pelas crianças. Agora a gente acabou de descobrir que os alunos, os adultos também querem ler, e a gente vai fazer essa xepa do livro para distribuir livros para os adultos lá na Maré. Né? Então, claro, tomando conta, protocolos e tal, mas a gente vai tentando dar um jeitinho. Adelaide, aqui na Alameda Sandra Alvim, né, onde eu sou adotante, nós fazemos a troca do livro adulto e infantil. Né? Então, assim, é uma maneira sustentável, né, de você manter a literatura, manter a informação, de passar de mão em mão. Né? Não tem o porquê você comprar um livro e deixar ele na sua estante, a menos que seja algo técnico. Mas então, existe isso, existe uma procura muito grande. Fiquei melhor, né? Ah, melhorou. Então, assim, existe As crianças perguntam, hoje quando é que vai ter a troca do livro, a feirinha do livro? Né? Então, assim, existe isso aqui no Recreio. E é uma coisa voluntária, as pessoas precisam disso. Sentem necessidade de trocar os seus livros com outros livros. Né? É muito interessante. De repente, seria até um projetinho, né, para começar lá mesmo, né, na Maré, de troca de livro, fazer feiras de livro, intercâmbio, né? Esses livros que a gente está dando para as crianças, a gente dá um pacote, assim, né? São 4 livros e um gibi. Depois troca. Aqueles que leram aquilo vai trocar para dar para o outro e assim vai. Isso meio que já está acontecendo um pouco, né? Agora, eu fico pensando, sabe, que isso que você fez, isso que eu estou fazendo, que é um pouco a questão da ocupação do espaço público, né? É ocupação da democracia, né? O público é nosso, né? É de cada um. Então, a gente tentar trazer, né, algo importante, assim, no sentido da leitura, do livro, do ler, que é algo que liberta, né? Que ajuda as pessoas a irem para qualquer lugar a partir da leitura, em espaços públicos, né? É algo que a gente precisa fazer mais, né? Exatamente. E detalhe, quando a gente ocupa o espaço público, que foi o caso aqui no Recreio, você também está lidando com a questão da segurança pública. Você ocupa, você estabelece um perfil ali, uma ocupação positiva. Então, não tem como as coisas acontecerem, ou pelo menos vão ser minimizadas. Então, você ocupa e, ao mesmo tempo, você traz o entorno, né, os moradores para aquele lugar. E não fica aquele lugar ali ao léu, né? Assim, um lugar perigoso, escuro, o que seja. Enfim, as pessoas passam a ocupar e você percebe que não tem mais problemas como no passado. Né? Então, isso eu percebi. Talvez lá também aconteça isso. Eu acho assim, a brincadeira, né, já que a gente está falando da ocupação do espaço público, ela perdeu muito espaço público. Porque eu, por exemplo, a minha geração, eu sou de Belém do Pará, mas na minha infância eu brinquei na rua. Brinquei também. Muito. E a marca, né, de quem brincou na rua, o jeito de ser de quem brincou na rua, que às vezes brigou com um amigo, voltou para casa chorando, fez laços de amizade, tinha preferência, começou a paquera, começou a namorar. Quer dizer, a rua te possibilitou uma sociabilidade, né, diferente, porque ninguém é o dono da rua.
E se existir o dono da rua, na verdade ele é o dono da rua ou porque ele é o mais fortão, e aí ele se colocou nesse lugar de poder, né? Dentro ainda dessa hierarquia que as crianças constroem a partir das interações delas, né? Então, talvez, né, não sei o que vai ser depois dessa pandemia, desse pandemônio, de tudo que a gente está vivendo, mas assim, a gente repensar um pouco também dos espaços de brincadeira que a gente oferece, principalmente para as crianças que estão em processo de subjetivação, né, no sentido delas estarem com o outro. Porque hoje o que eu tenho percebido é que as crianças estão cansadas da internet e do computador, porque foi agora é só o que resta. E antes era o contrário, as crianças estavam focadas em jogar, em jogar, em jogar, e não queriam sair, interagir de verdade com outras pessoas. Então é interessante, porque às vezes as crises, elas podem mostrar para a gente oportunidade de rever outros aspectos da vida comum. Inclusive uma das lives que eu fiz foi falado sobre isso. A criança está tão cansada, né, de internet, de celular, de ficar em casa, que quando acabar tudo isso, as crianças vão querer ir para a rua, vão querer ir para a praça, brincar, subir em árvore, enfim, sair de casa, né? E não ver mais telinhas de computador, né, nem de televisão. É isso. Isso é bom, né? A gente poder pensar um pouco isso, como a falta do abraço, né? A falta do beijo, do abraço, de tocar em alguém, né? E a brincadeira, ela é repleta disso, né? A criança está brincando, ela esbarra na outra, ela empurra a outra, ela chega para junto da outra, né? Então ela tem essa comunicação corporal. É verdade. E Adelaide, o que você sugere, assim, o que você gostaria, né, para, vamos supor, dentro da tua realidade, do teu foco de pesquisa, né, do local onde você ficou anos ali trabalhando, né? A gente está falando de um doutorado, são 4 anos, enfim, é toda uma dedicação, uma vida. O que você sugere como melhoria num espaço como esse? Você já pensou em alguma alternativa, solução, algo assim, né? Algo que fosse assim, poxa, aqui poderia funcionar, que poderia dar certo, alguma coisa assim? Olha, eu acho que assim, né, se você cuida do lugar, e aí eu falo das condições materiais do lugar, para ele ficar mais bonito, vamos dizer assim. Quer ver uma coisa? Na Maré tem uma pracinha que foi construída com apoio da ONG Redes da Maré e alguns moradores. Então, você tem canteiros de plantas, né, com aqueles pneus de carro cuidando para as plantas não serem machucadas, brinquedos, escorrega, balanço, tudo de material reaproveitável que eles colocaram ali na praça. E a praça, ela se contrapõe ao outro ângulo, que é a divisa, que é a marca mesmo de divisa, onde de um lado fica uma facção do tráfico e do outro lado fica outra. Então, e eles deram o nome dessa praça de Praça da Paz. Então, você percebe que existe um movimento de resistência constituído pelos próprios moradores e que se faz ali de uma forma espontânea para tentar deixar o lugar mais agradável. Então, isso eu acho que é um ponto. Esse eu acho que é um ponto que melhoraria bastante, porque praças, ruas, jardins, espaços de brincadeira, públicos, eles ajudam, né, na questão emocional daquele morador daquele lugar. Esse é um ponto, né, que eu acho que é fundamental, que é importante. Outra coisa, e aí, claro, né, acho que é até uma... Vou trazer aqui a ideia, mas é que as pessoas conheçam as favelas, que elas se permitam compreender o dia a dia, a rotina, sabe? Conhecer os lugares, porque são bairros, faz parte da cidade, e as pessoas não conhecem, então é uma cidade partida, sabe? Que
pessoas não conhecem as periferias, as pessoas não conhecem a favela e, consequentemente, elas reproduzem estereótipos de algo que elas não se deram o trabalho ou não têm o interesse de conhecer. Então, essa questão de se envolver com a cultura do lugar, com o espaço do lugar, né? E construir mais escolas, mais posto de saúde, né? Mais creches, mais possibilidades de trabalho para quem vive ali. Isso eu acho que é fundamental. Adelaide, eu tenho até uma amiga minha do SOS Lagoas, a Cristiana Queiroga, ela faz mutirão de limpeza no canal de Marapendi. E você acha que seria possível fazer um mutirão de limpeza no Complexo da Maré? Acho que sim. Acredito que sim. Não, porque pensa bem. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque você falou que tem muita... Enfim, posso responder isso? Porque eu não sou moradora de... Posso investigar. Peraí que eu não estou te escutando. Eu congelou. Vai, agora eu estou te escutando. O que eu disse é que eu não posso afirmar categoricamente isso, porque eu não sou moradora do lugar, mas eu posso investigar. Sempre que eu quero fazer alguma coisa na Maré, a primeira coisa que eu faço é perguntar para os mareenses, para daí eu poder ver as possibilidades de fazer. É porque, pensa bem, você engajar todo mundo, fazer um mutirão de limpeza, como se fosse uma gincana, todo mundo trazendo esses resíduos para um único lugar, a gente quantificar, reciclar, poder, dentro da reciclagem, envolver empresas que utilizam esse plástico, né, esse resíduo para fabricação de móveis, esses móveis voltarem para a Maré e serem parte de um mobiliário urbano numa praça. Olha só que transformação. Sensacional. Eu acho que, de certa maneira, em algumas comunidades da Maré, eu tenho a impressão que já tem alguma coisa assim. Mas é como eu te digo, a Maré é enorme. São muitas, são 16 comunidades. E no local onde eu estou mais especificamente, que é a Nova Holanda e a Baixa do Sapateiro, eu não conheço um trabalho como esse. E acho que é um trabalho necessário. Ele tem, sim, uma importância nesse lugar. E agora, nesse momento, por exemplo, não dá para fazer isso, né? Não. Porque a gente está aí na pandemia e tudo mais. Mas quando as coisas voltarem, né? Espero que voltem logo. A gente pode pensar sobre isso, sim. Eu acho que é uma ideia importante. Porque assim, eu sou da ideia do voluntariado, né? Eu acho que quando a gente reúne um grupo de pessoas, seja para pintar muro, para fazer um jardim, fazer uma horta, um mutirão de limpeza, você acaba engajando outras pessoas, você acaba mostrando um exemplo para aquela comunidade de continuidade. Entende? Sim. De repente eu não preciso ir lá toda semana, mas eu fazer a primeira mostra que vocês podem fazer. Criar um grupo, como eu criei aqui, do Patativas, e vamos fazer. Né? Assim, se tá sujo, vamos limpar, vamos mostrar o que pode ser transformado. Né? Dentro das nossas condições. É como eu te falo, por exemplo, na escola, os professores fizeram hortas com os alunos do PEJA. Na última sexta, inclusive, que a gente foi entregar, uma das alunas aproveitou, já que ela ia buscar a cesta com a gente, e tirou lá do canteiro algumas hortaliças que eu nem conhecia, e que ela disse que ela estava tirando ali e que ela ia usar no refogado que ela ia preparar para o almoço. Né? Então, algumas coisas já existem ali, né? Eles têm uma coisa... O que eu acho é que trazer isso, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais ampla, é interessante. Agora, tudo que vai se propor ali, a gente primeiro tem que compreender como é essa entrada, quais as condições de fazer...
E aí é só mesmo a partir da escuta desses moradores. Aí a gente vai entender, porque às vezes tem obstáculos que a gente não imagina, porque a partir da nossa percepção da nossa realidade, que é diferente, não tem como a gente dar conta disso. E também é interessante fazer coisas que as pessoas de lá achem que são coisas importantes, senão elas não vão participar. Então é tudo a partir dessa possibilidade de escutá-los, né? De ver o que elas acham das coisas. Entendi. Eu fui consultora do Sebrae e aí eu fiz algumas palestras em Volta Redonda em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, né? E ali eu fiz oficinas justamente de resíduos, de tipo caixinha de leite, onde eu mostrava para as pessoas, para os moradores, que era possível fazer presentes para o Natal a partir do descarte daquele condomínio. Então, assim, a pessoa podia até vender uma lembrancinha, um presentinho, né, de Natal, fazer um bazar e ganhar dinheiro com o descarte ali mesmo, né? E as pessoas começaram a falar, puxa, eu vou fazer então da caixinha de leite, vou fazer uma caixinha de presente, um porta alguma coisa, enfim. Então, foi muito legal, porque eles sentiram que eles poderiam fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, né? Enfim, tirar um extra e aí, ao mesmo tempo, a consciência ambiental. Aquilo que ia para o lixo não vai mais, aquilo está servindo como um material para artesanato, para um presente, né? Então, isso foi muito interessante. Acho que essas coisas funcionam, porque parece até ridículo, simbólico, assim, uma coisa muito, né? Mas não é. Tem todo um contexto, né? E aí você está lidando com a educação ambiental, está lidando com a economia circular, enfim, uma série de coisas, né? Claro. Essa questão, por exemplo, do laboratório de jogos, eu tenho já experiência com isso, já fiz isso em lugares diferentes. Então, no caso, por exemplo, você pode fazer um jogo de tabuleiro, né, comum, como, sei lá, War, Banco Imobiliário, esses jogos industrializados que a gente conhece. Então, a partir desse jogo, com uma outra lógica, e usando ali, por exemplo, a embalagem de pizza, tampa de garrafas diferentes, né? Mas além de estar usando esse material, a composição do jogo, o significado do jogo, para que o jogo vai servir, está relacionado a esse trabalho que eu falei para você, de começar a discutir processos de exclusão estruturais da nossa sociedade e que se encontra na Maré também, porque a Maré faz parte dessa mesma sociedade, que é uma sociedade excludente, machista, racista, né? E para que as pessoas pensem sobre isso, e que também, para que as pessoas, você pode fazer um jogo de geografia ou um jogo de história, para que as pessoas conheçam o próprio complexo de Favelas da Maré. Você pode fazer um jogo de história, a história da própria favela da Maré, porque não é só usar, né, reaproveitamento do material. A gente só tem, eu acho que 30 segundos, uma pena. Porque vai acabar. Então, assim, se você puder, pelo menos, terminar com uma palavra aí de engajamento positiva, eu agradeço, Adelaide. Infelizmente, senão o Instagram corta. Tá. Então, bom, primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado, viu, pelo apoio, pela possibilidade de divulgar o meu trabalho e aquilo que eu faço. E eu acho que, como eu disse, todo mundo brinca. A gente pode pensar numa outra lógica sobre o brincar e pensar também a ocupação do espaço público e repensar a própria prática democrática, pensando em espaços de brincadeira que sejam acessíveis para todos. Para todos. Isso aí. Independente de idade, raça, etnia.
Obrigada, Adelaide. Olha, te desejo uma Obrigada a boa você. noite, sucesso na sua pós, o seu pós-doc, e a gente vai se encontrar para fazer um projeto lá, com certeza. Vamos sim, vai ser ótimo. Tá bom? Muito Muito obrigada. obrigada. Um beijo. Um beijo, beijão. Obrigada a todos que vieram. Valeu, obrigado também. Beijo, tchau. Beijo, tchau.